Olá, olá, aqui é Paulo César, mais um Café com Hipnose, mais um Café Estoico especialíssimo para você, mais uma migalha, né? Antes de começar, nós vamos conversar sobre ciência, né? Ciência e a prova científica da consciência, do despertar, né? De tudo isso que a gente tanto fala. E antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia, independente da variante que você esteja vivendo, e dar um gole do nosso café estoico. Vamos lá. Nos últimos dias, nas lives, né, nós sempre temos lives às 6h30 e aqui embaixo às 18h30, viu? Da tarde. Mudamos para tarde. E aqui embaixo você vai encontrar dois links. Você vai encontrar o link da live de hoje e você vai, se você não estiver assistindo esse vídeo hoje, né, esse link já foi. Mas você também vai encontrar o link do trabalho de soltar, né, que é o nosso curso completo, ok? Agora, vá lá depois. Não vá agora não, fique aqui. Nos últimos dias, nas nossas lives, nós temos conversado muito sobre essa questão de despertar e o que é que isso significa, essa lucidez, né? E temos conversado sobre crenças, e uma das crenças que nós temos conversado é, por exemplo, a crença na reencarnação. E é engraçado porque eu tenho visto muitas pessoas falarem em relação a tantas coisas e dizem assim, elas usam essa expressão, que hoje em dia está significando cada vez menos, né? Mas parece que está significando cada vez mais na cabeça das pessoas. Elas estão falando assim sobre, não, é provado cientificamente. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês, sobre ciência e espiritualidade e despertar e esse caminho que nós estamos tomando. Veja bem, ciência, você querer provar certas coisas utilizando ciência, através da ciência, é como se você quisesse, sabe, fazer um bolo, né? Cozinhar um bolo na geladeira, né? Ao invés do forno. Você querer cozinhar o bolo no liquidificador. A ciência, ela simplesmente não tem as ferramentas necessárias. Então, coisas como a existência de Deus, como reencarnação, como consciência, nada disso nem pode ser provado cientificamente. A Bíblia, né? Teve um rapaz que ele falou assim, a Santíssima Trindade não é provada cientificamente. Não é. Não é, nem nunca vai ser. Eu vou lhe dar um exemplo bem claro. Sabe a experiência da dupla fenda? As pessoas dizem assim, a dupla fenda é a prova de que cocriação existe, de que o pensamento afeta a matéria. Não é. A dupla fenda não é a prova de nada, né? Eu vou até colocar aqui embaixo um vídeo onde eu explico detalhadamente a dupla fenda. E nesse vídeo o que você vai ver é uma dedução, uma interpretação da dupla fenda. Porque a única coisa que a dupla fenda prova é que a luz, ela pode se comportar de duas formas diferentes. Ela se comporta como onda e ela se comporta como partícula. E os cientistas observaram que quando existe um observador, a luz se comporta como partícula.
que é o que se chama de colapso de onda. Mas o que é que isso prova? Nada. É uma observação. A ciência, ela se compõe de observação. E aí você tem a interpretação dessa observação. Você tem as deduções em cima dessas observações. Né? É engraçado como medicina, né? As pessoas falam muito de medicina como ciência. Medicina tem muito pouco de ciência. Medicina é tentativa e erro. Né? Por exemplo, você observa que determinado tratamento funciona. Não é matemática, sabe? Não é 2 mais 2 é igual a 4. Não existe uma forma de você comprovar. Né? Matemática você pode comprovar. Você pega 2 laranjas, 2 maçãs e você diz quantas frutas? 4. 1, 2, 3, 4. Né? Eu não sei se você tem observado, especialmente nessa época que nós estamos vivendo, que se fala muito sobre medicina, que não existe comprovação científica disso, não existe comprovação científica daquilo, não é comprovado cientificamente, não é provado cientificamente. Exatamente, porque a comprovação científica, ela exige observação. Ela exige que você faça e você observe o resultado. Você veja o resultado. Então você faz aquilo com um certo número de pessoas e você vê que há um resultado positivo num percentual maior ou menor dessas pessoas, e aí isso passa a ser uma comprovação científica. Por quê? Porque eu fiz e funcionou. Por que funcionou? Agora nós vamos procurar entender. Né? Tem uma história muito interessante de Deepak Chopra, que ele tem um paciente, né? Chopra era médico, parece que ele foi diretor do hospital de Nova York, e ele tinha um paciente com câncer. E ele chegou para esse paciente e disse: olha, o tratamento desse seu problema, desse seu câncer, é a amputação das pernas. E esse paciente disse não. Aí disse: como não? Aí o paciente disse não. Aí, como Chopra ele tinha um certo, né, uma certa notoriedade, o paciente de Chopra chegou para ele e disse: por quê? E Chopra disse: eu não sei. É o procedimento. Então Chopra entrou em contato com o cara que criou o procedimento. E Chopra relata que chegou para o cara, para o médico, né, e disse assim: me diga uma coisa, você escreveu o livro, você desenvolveu esse procedimento tal, que comprova que o tratamento, a melhor forma de tratamento é você amputar as pernas do paciente. Aí o cara disse: Aí ele disse: por quê? Aí o cara disse: não sei. Aí Chopra fez a seguinte pergunta para o cara, para o médico, né? Disse: se você tivesse esse câncer, você amputaria suas pernas? E o cara disse: não. Por quê? Porque amputou a perna de alguém e deu certo. Por que deu certo? Pode ter tido alguma relação com aquilo ou não. Aí você sai amputando perna de mais gente e vê se dá mais certo. Né? Com aquele deu certo, será que foi diretamente relacionado ou será que não teve nada a ver? Ciência é feita através de tentativa e erro. Aquilo que é ciência no passado, aquilo que foi ciência no passado, hoje muitas vezes é ridicularizado. Né? Antigamente se usava sanguessugas. Né? Se sangrava as pessoas quando as pessoas estavam com febre.
Muitas vezes as pessoas morriam mais por estarem debilitadas pela perda de sangue do tratamento do que pela própria doença. Né? Já houve uma época em que a Terra era plana. E isso era ciência. E qualquer pessoa que dissesse o contrário era ridicularizado. Até hoje tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Então eu quero que você entenda o que é ciência. Uma pessoa que ela, sabe, na hora que você pega e você diz assim, é provado cientificamente a existência da reencarnação, não faça esse papel de ridículo. Né? Diga, eu acredito em reencarnação, né? Ou eu vejo evidências que para mim me levam a crer que existe reencarnação. Eu acredito em Deus. Eu vejo evidências que me levam a crer em Deus. Né? Mas isso é algo que você pode dizer. Você pode dizer assim, eu sei que Deus existe, né? Eu digo isso. Sabe por quê? Porque quando eu tinha 16, 17 anos, eu tive uma crise muito grande. Eu não queria mais acreditar em Deus. Eu cheguei para Deus e eu disse, Deus, eu não quero acreditar em você. Eu não quero que seja uma crença. Eu quero saber se você existe ou não. Eu quero saber. E aí numa cruzada pessoal, numa jornada pessoal, eu testei e retestei e retestei e retestei a existência de Deus. Eu pedi a Deus que, se Ele existisse, me desse provas da existência dele. E eu testei de formas que você nem imagina, sabe? Eu testei desde as coisas menores até as coisas maiores. Então, eu posso dizer, eu comprovei a existência de Deus. Eu comprovei. Deus existe. Agora, daí eu dizer que é provado cientificamente, não. Não. Eu posso dizer, eu não acredito em Deus, eu sei que Deus existe. Mas esse saber é só meu, porque as experiências que eu fiz foram só minhas, eu como ciência, essa ciência pessoal. E sabe o que é o interessante? Toda ciência é pessoal. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não importa. Claro que importa, a verdade importa. Os alquimistas medievais, eles tinham a sua vida, o seu corpo, a sua vida era o laboratorium oratorium, onde você transformava o chumbo em ouro, onde você olhava para dentro de você e para o mundo, e você era o cientista. Só que essa ciência que nós temos no mundo hoje, ela é muito boa para coisas materiais. Mas a ciência ainda não sabe nem qual é a diferença entre um cadáver e uma pessoa viva. A ciência não sabe nem quando começa a vida. Né? Há muita discussão a respeito de quando começa a vida. Será que é na fecundação? Né? Quando o óvulo é fecundado, ali iniciou a vida? Ou é só quando a pessoa nasce e inala o primeiro ar nos seus pulmões? Não é interessante isso? A gente não sabe nem quando a vida acaba. Né? Há muita discussão a respeito disso. Hoje em dia
parece que há um certo consenso, que é morte cerebral, né? Quando a pessoa é declarada morta, o cérebro morreu, parou de reagir, então aquela pessoa é declarada morta, já pode desligar os aparelhos, né? Às vezes eu fico pensando que tomara que não levem isso muito a sério, porque senão metade das pessoas que andam por aí já teriam sido declaradas mortas, né? Se você parar para pensar, você vai ver que é algo grave. Mas, sabe, não diga comprovação científica em relação a coisas que você acredita. Eu não posso dizer, eu sei que Deus existe, eu comprovei a existência de Deus, mas essa comprovação é minha, é pessoal. Se você disser para mim, prove que Deus existe, eu posso lhe mostrar o caminho. Mas você vai ter que percorrer o caminho. E se você parar realmente para pensar, ciência é isso. Ciência precisa ser reproduzida. É algo reproduzível, né? Por exemplo, se eu torro café, se eu moo café, né? Tá, o café está torrado e moído, e eu pego água quente e eu coo, coloco, né, naquele pó a água e deixo coar. Aquele líquido que vai sair embaixo é café. Então qualquer pessoa no mundo que queira tomar café, eu posso dizer o processo de torrar, o processo de moer, o processo de filtrar, e aí você vai ter café. Qualquer pessoa pode fazer café. Isso é ciência. Crença não é ciência. Não faça papel de burro, né? E você não precisa. Não precisa, porque muitas das coisas que hoje são comprovadas cientificamente, você vai ver no futuro, se você viver tempo suficiente, que elas não tinham nada de verdade. E muitas das coisas que são desprovadas cientificamente hoje, você vai ver no futuro que eram verdade. Porque na realidade não existe a ciência, né? Muitas pessoas elas acreditam assim, a ciência, a medicina. Não existe. Se você for para 10 médicos diferentes, né? Eu fui para um médico muito tempo atrás, ele disse que eu precisava fazer cirurgia no joelho. E aí eu cheguei para um outro médico, eu disse, qual seria a melhor cirurgia de joelho? Ele disse, bom, tem vários procedimentos. Eu disse, qual é o melhor? Ele disse, bom, se houvesse um que realmente funcionasse, não haveriam vários, né? Então, a ciência, ela existe de duvidar da ciência. Se você quiser saber, entender um pouquinho a respeito de ciência e esses assuntos, como a ciência lida com esses assuntos, tem um livro fantástico, né, de Daniel Goleman, chamado A Ciência da Meditação. É um livro científico, não é um livro que vai lhe ensinar a fazer meditação necessariamente. É um livro sobre a ciência, como a ciência estuda, como a ciência encara o que é cientificamente provado e o que não é cientificamente provado em relação à meditação. Isso vai lhe dar um insight muito bom em relação a como a ciência lida, ciência séria, lida com determinados assuntos. Você vai ver também nesse livro que eles pegaram 500 trabalhos científicos, né? E a maioria não passou no crivo, né? Eles
a maioria daqueles trabalhos científicos, daquelas teses de mestrado, de doutorado, a maioria de doutorado, não passaram no crivo, né? Não passaram, porque a pessoa chegava a conclusões que extrapolavam aquilo que os dados mostravam, ou havia falhas no processo de obtenção desses dados. Então, está aí um livro muito, muito interessante. Se você quiser comprovar realmente essas coisas, você tem que começar a buscar verdadeiramente, né? E uma das formas é através do trabalho de soltar, porque aí você vai soltando as crenças, né? Você vai soltando as crenças. E sabe, uma das bases, uma das premissas muito interessantes a respeito do trabalho de soltar é que essas coisas que você tanto busca em livros, eu acho tão interessante as pessoas dizem assim, você precisa ler mais sobre certos assuntos. Na verdade, ler é muito bom, mas a maioria das pessoas precisam ler menos, né? Porque muitas vezes você está lendo um livro e você está acreditando mais naquilo do que está escrito ali, nas crenças do autor, nas deduções do autor, do que na realidade que está na sua frente, né? Então muitas vezes a gente precisa ler menos, porque uma das premissas desse trabalho interior é que você já sabe a verdade. Você já sabe a verdade. E não caia no erro de um filósofo que eu já gostei dele, mas eu aprendi a desprezar o que ele pensa, né? Como Jean-Paul Sartre, que Sartre chegou à conclusão de que ele decidiu não acreditar em Deus, né? Porque ele disse que quando ele era muito jovem, tudo que ele fazia, ele se sentia culpado, porque era como se alguém estivesse observando cada ação dele, cada pensamento dele, né? Até nos momentos mais íntimos alguém estava observando ele e ele se sentia culpado com isso. Então um dia ele decidiu que Deus não existia. Ele disse que a partir desse dia a vida dele se tornou mais fácil, né? A busca da verdade não é a busca de uma vida mais fácil, né? Não importa se você quer que Deus exista, um Deus ou não. Não importa se você quer que exista reencarnação ou não, né? Porque se é isso que você quer, entre numa religião. As pessoas falam muito de religião, mas transformam tudo em religião, né? Religião, no sentido pior da palavra, são esses dogmas. Você quer acreditar naquilo, então pronto, acabou, né? O verdadeiro cientista, o verdadeiro buscador da verdade, ele vai soltando essas crenças, porque ele quer a verdade, né? Seria terrível se não existisse um Deus e que a vida fosse apenas isso, mas se é isso, eu quero saber. Tá entendendo? Se a vida é apenas isso, então eu prefiro a verdade do que viver numa ilusão. Isso é a base da verdadeira ciência. E a verdadeira ciência é essa busca interior, porque a verdade já está dentro de você. Não está num livro, não está aqui fora. A verdade já está dentro de você. E à medida que você vai soltando suas crenças, você vai soltando especialmente as raízes, seu desejo de aprovação, seu desejo de controle, seu desejo de segurança, as suas noções de justiça e injustiça, as suas noções de certo e errado. Aí você vai começar a perceber a verdadeira
eu ia usar alguns adjetivos aqui, você vai começar a perceber a verdade real que existe, né? Aquilo que realmente é e aquilo que verdadeiramente não é, à medida que você vai soltando esses desejos, né? A verdade nem sempre é bonita para o ego. A verdade nem sempre é bonita para o ego, né? Mas ela é sempre linda na realidade. Então, é isso aí, né? Você não precisa querer que existam provas científicas. Muitas das coisas que eu sei, muitas das verdades que eu vejo, se você me perguntar assim, prove cientificamente, eu digo, eu posso lhe mostrar o caminho para você ir lá e ver com seus próprios olhos. Mas essa prova científica aí que você está procurando, ela nunca vai existir. É como você querer, né, cozinhar uma sopa na geladeira. Ou querer gelar a cerveja no forno. A ciência não tem, nem nunca vai ter o equipamento necessário, essa ciência externa, essa metodologia científica para comprovar ou desprovar as verdades mais profundas do ser humano, né? Por isso que em psicologia tem tantas escolas, né? As pessoas dizem, de acordo com a psicologia, qual psicologia, né? Qual escola da psicologia você está se referindo? Né? De um lado tem Freud, de outro lado tem Jung, de outro lado tem os behavioristas, de outro lado tem, né? Nossa, a bunda. Então é isso aí, né? Busque a verdade. Busque a verdade. Essa verdade você só vai aprender soltando. Então, aqui embaixo estão os links. Um grande beijo para você. Deus lhe abençoe. Dê um like. Veja se você está inscrito. Clique no sininho. Compartilhe. Deixe seu comentário. Deixe o seu comentário. Um grande beijo.